Bom dia, amados irmãos do Distrito de Esplanada e aqueles também que estarão nos assistindo. Sejam bem-vindos, né? Que a paz de Deus possa inundar todo o seu ser. Nós estamos aqui com muito ao vivo, acontece isso, mas nessa manhã nós iremos recapitular, né, a lição do profeta Isaías, certo? A lição do profeta Isaías, e que traz um tema muito interessante, né? Um tema muito interessante dessa semana, que é o nobre príncipe da paz. E já já a gente vai apresentar o convidado que teremos conosco, mas iremos assistir agora uma vinheta. Preste bem atenção aí e vamos que vamos. Nós estamos com um convidado especial. Na verdade, irmãos, esse projeto, o qual nós iremos desenvolver a cada sábado, né, começando aí das 6h30 até as 7h30, que é a recapitulação da lição da Escola Sabatina. A gente vai envolver alguns professores, na verdade, todos aqueles que se dispuserem, né, a estarem conosco, e também os anciãos das igrejas. Então, nesta manhã aqui, nós temos conosco um ancião, ele é lá da cidade de Entre Rios. O nome dele é Renato, ele já está conectado conosco. Ele já vai ligar sua câmera aí e ele vai falar um pouquinho sobre ele, né? Melhor que ele se apresente, né? Olha o Renato aí. Tô te ouvindo, Renato. Pode se apresentar, Renato. Você que fica melhor, né? Acho que o pessoal lá em casa não lhe ouviram não, viu, Renato? Deixa eu ver se foi alguma falha aqui, mas eu vou... Tá ouvindo? Novamente? E agora, tá conseguindo ouvir? Pronto. Só repetindo, né? Primeiro, bom dia, feliz sábado, um prazer estar juntos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Meu nome é Renato, sou ancião da Igreja Adventista de Entre Rios. Já estamos nesse ministério desde 2000 e, como eu falei anteriormente, nos preparando, né, para a volta do nosso Senhor Jesus, e nesse intervalo aí até que ele volte, nós tentamos alcançar o máximo de pessoas possíveis para poder estar conosco no céu.
nos alimentando, nos preparando a cada dia, nós vamos seguir nessa jornada. Amém, né? Acredito que todos o ouviram aí. Grande Renato. Então vamos fazer uma oração para a gente Vamos. iniciar aí o estudo da palavra. Oremos. Grande Deus, nosso querido e amado Pai, toda honra, toda glória seja dada unicamente ao nome santo e eterno do Senhor. E que nesse momento, ó Pai, nós iremos dar a tua palavra, que o teu Santo Espírito fale conosco nesse estudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pois bem, então, Renato, o tema dessa semana qual nós estudamos foi o nobre príncipe da paz, né? Esse foi o tema estudado. E tenho certeza também que os irmãos aí estudaram bastante, né? Estão prontos para poder ir comentando aí no chat. Nós já temos aqui, Renato, 11 irmãos conectados, né? Louvado seja Deus por isso, muitos dando um bom dia e enfim, né? Um feliz sábado. Mas agora então vamos lá de lição, né? Vamos lição com a sabatina. O verso para memorizar está em Isaías 9, versículo 6, que diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha que texto maravilhoso aí, né? Um menino nos nasceu. Claro que a gente estava falando de quem? De Jesus Cristo, né, Renato? Isso, nosso mestre. É verdade. É um texto muito interessante. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, né? Da gente estar estudando aí a sua palavra e entendendo um pouquinho aí sobre o livro de Isaías. E falando sobre Isaías, um profeta muito interessante, que é o profeta Isaías, né? Ele traz uma mensagem aí, somente nessa semana que a gente estudou, né? Uma mensagem, finalzinho aí do capítulo 8, né? E os versículos 21 e 22, né? O povo ali de Israel, eles estavam em cativeiro, né? Estavam em cativeiro, e aí agora eles estavam recebendo uma promessa do Messias, né? Daquele que viria e iria libertar a nação de Israel, né? E a lição então, Renato, foi muito interessante dessa semana. Achei muito interessante mesmo a lição dessa semana, viu? Vai fazendo um link aí, né? Tem um link entre o capítulo 9 e o capítulo 8, né? Do livro de Isaías. Um grande profeta que viveu aí entre o rei Jotão, Acás, né? Acás, Uzias e Ezequias, enfim. Mas o que foi que você entendeu aí, Renato? A questão, vamos só já comentar a partir de domingo, né? O fim da escuridão para a Galileia. Foi o que você entendeu aí, Renato? Desse tema aí de domingo. Esse tema é bastante interessante porque assim, o povo ele vinha sofrendo, claro, por consequência das atitudes do próprio líder do povo. E o que acontece? Eles viviam em um período de escuridão. Estavam sendo oprimidos, já nós vamos aprofundar mais à frente, né? Eles estavam envolvidos, deixaram a adoração ao Deus verdadeiro, estavam vivendo agora em função de ocultismo, de crenças infundadas, e por desviarem dos caminhos de Deus, a consequência sobre eles estavam sendo muito pesadas. Né? Eles estavam sofrendo agora, muitos talvez sem esperança, e agora o que acontece? Eles passam a ter, eles passam a ter um motivo para esperar algo melhor, porque a palavra de Deus mostra que Deus não deixa os seus filhos órfãos, não deixa os seus filhos abandonados. E Deus usou Isaías justamente para poder levar uma mensagem de esperança que, mesmo mediante toda aquela situação que eles estavam vivendo, Deus traria algo maravilhoso para o povo de Deus, principalmente para aqueles ali que viviam na região da Galileia, né? Que tinha sido dominado, que estava oprimido, mas que a libertação estava prestes a vir.
Legal. E falando sobre essa escuridão aí, Renato, isso é interessante, né? Porque o povo então estava no pecado, ocultismo, buscando outros deuses, desviando-se do verdadeiro Deus, né? E aí então eles viveram nessa escuridão, né? E esse momento aí então que a gente vê no capítulo 8 finalzinho ali, a gente vê que eles estavam ali na escuridão e os assírios estavam, né, oprimindo, né, eles, guerras contra eles, enfim. Mas agora Isaías vem com essa linda promessa aí, né? Promessa de um filho que vai nascer. E esse filho aí, a gente sabe que de fato é o nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, Renato, por que Isaías capítulo 9, o versículo 1 começa com a palavra mas? Isso é interessante, né? Acredito que alguns irmãos devem ter ficado aí com alguma indagação, por que mas? Né? O que indica esse contraste aí, né, com o texto que vem antes? Foi que você compreendeu aí? Isso é interessante que essa palavra mas, isso aí aí agora já é para quem trabalha como professor, para quem já tem no seu dia a dia essas explicações, é algo bem mais comum. Mas quando nós pegamos essa palavra mais, ela já indica que algo diferente está para acontecer. Né? É uma determinada situação que está ocorrendo, mas uma outra situação ela será apresentada. E esse mais já para nós já denota justamente a mudança de rumo da história que estava acontecendo com o povo de Deus. Porque eles viviam em meio ao sofrimento, eles viviam em meio à angústia, à ansiedade, mas algo diferente agora eles poderiam esperar. Então, esse mais já trazia para eles algo novo. E a esperança deles era sempre deixar de viver na opressão, deixar de viver sobre as mãos dos assírios. E Deus, através dessa palavrinha, já começa a mostrar uma grande mudança que iria ocorrer em algum tempo na vida daquele povo que já sofria há um certo tempo. Olha aí, Renato, chegou o JA, né? O nosso irmão também, JA, foi convidado a estar conosco. Ele demorou, mas chegou, né? JA, Cheguei. se tu puder usar seu fone, vai Uhum. ser melhor, porque pra não ter outros barulhos aí, entendeu? Ah, tá, peraí. Vai buscar seu fone lá, porque e o Renato, se você puder se aproximar mais, se puder se aproximar mais aí do microfone, vai ser melhor, que o pessoal em casa tá falando, né? A gente não tá ouvindo bem o Renato, enfim, né? Então, mandaram aqui pra mim assim. Mas tá tudo bem, tá tudo ok. Eu louvo a Deus também que nós temos o nosso amigo J conosco aí, né? Ele vai colocar seu fone, ele vai se apresentar de onde ele é e tal. Quem ele é, porque assim, a gente fala JA, mas esse não é o nome dele, né? De fato, ele não gosta de falar o nome dele, né? É preconceito com ele mesmo. É. J tá nos ouvindo bem aí? Eu acho que eu tô, viu, Renato? Pronto. Pronto, J. Tá ouvindo bem todo mundo aí? Estamos lhe ouvindo bem. Agora, é, alguém tá batendo um martelo aí, o negócio tá bravo, J. E agora, J, você que chegou aí agora, é, se identifique pro povo, né? De onde você é, de que igreja você pertence, qual a sua função, certo? Certo, muito bem. Bom dia, um feliz sábado para todos. Quer dizer, eu me chamo JA. O pastor disse que meu nome é José Augusto. Mas como ninguém me conhece como José Augusto, poucas pessoas conhecem, então JA ficou combinado, né? E como eu lido com jovens há muitos anos, então isso ficou uma marca. Então, onde eu vou, a igreja que eu vou, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, todo esse lugar aí, todo mundo me conhece como JA, pelo fato de estar banco de vereador e tal. Eu pertenço aqui a Entre Rios, sou diretor da igreja de Ibatuí, um grupo nosso aqui da região, do pastor Marlon, esse pastorzão aí de Deus. E nós estamos nessa caminhada, nós estamos na pandemia, mas Deus não tem pandemia, Jesus não tem pandemia, nós vamos avante, eu vou, é o nosso tema desse ano,
Então, nós queremos usar de todas as maneiras possíveis, imagináveis, para avançar na causa. É isso aí. Ok, irmão Jota, é isso aí. Você lá da igreja de Serraria, né? Conhecido mais como Serraria, mas em Batuí, próximo ali de Entre Rios. Então a gente tem aí, ó, um ancião, Renato, Isso. representando a igreja de Entre Rios, e temos aí o Jota representando a igreja, né? Um dos nossos grupos, na verdade, temos nosso distrito aqui 17 igrejas, né? Na verdade, são 5 igrejas organizadas e 12 grupos organizados também. Louvado seja Deus por isso, mas Jota, nós já estamos aqui falando um pouquinho sobre a parte de domingo, certo? E já que você chegou aí, então a pergunta vai para você. Mas Renato, a gente estava falando um pouquinho aí sobre a primeira pergunta, essa palavra mais, Renato já explicou. Já que você chegou, eu quero fazer uma pergunta para você, o seguinte: como foi, Jota, então descrito o menino que Deus usaria para libertar do seu povo, né? Como foi descrito aí? Porque a gente sabe que o povo de Israel estava na escuridão ali por causa do buscar, né, a oração falsa, outros deuses que não eram verdadeiro. E aí o que acontece é o seguinte, Jota. Aí aparece agora aí, na primeira pergunta aparece mais, depois na segunda pergunta aparece esse menino, e entre essa pergunta, a primeira e a segunda, aparece também aí, claro que já falamos sobre a angústia, mas aparece a Galileia. O que é que tem a ver isso aí? Galileia, menino, né? Depois que a Galileia tá na escuridão, que a Galileia também tá na escuridão. Como entender essa parte aí, Jota? Se nós fôssemos resumir a lição, essa parte aqui, a lição como um todo, ela diz assim, a ideia da lição é dependência. Dependência de Deus em todas as circunstâncias nossas, no cotidiano diário. Galileia foi conquistada, foi a primeira cidade conquistada por Roma. E aí o que acontece? Em meio ao caos que havia, que o rei havia se metido, se deixado levar para a onda de conversão, de andar, de buscar outros meios para suprir a sua necessidade. Deus disse assim, olha, se você confiar em mim, eu vou cuidar de você. Aí, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, Deus disse para José, confia em mim, que eu vou cuidar de você onde você está. Então, a gente sabe a história de José. Deus disse para Elias, confia em mim, que eu vou cuidar de você. E Deus fez a mesma coisa. Deus disse para o rei, olha, ande na minha presença, me obedeça, que eu vou cuidar de você. Não foi o caso do rei. Mas aí o que acontece? Isaías promete, a Bíblia diz que Isaías diz que haveria um menino que traria paz, que traria conselho, que traria harmonia, que traria união, e como diz o livro de Amós, a Bíblia diz que o segundo templo seria maior do que o primeiro. Se você imaginar isso do ponto de vista arquitetônico, realmente não tem sentido. Mas quando nós levamos essa ideia para o campo espiritual, a gente percebe que o segundo templo foi onde esse menino entrou. E aí o profeta disse assim, Levi disse assim, né? Ó Senhor, eu quero agora, posso falecer, porque os meus olhos viram aquele menino da profecia de Isaías se cumprindo agora. Essa é a ideia do texto, essa é a ideia. Deus queria trazer paz para o rei, dizendo, olha, um menino nos será dado, e esse menino será chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. A ideia nossa será que nós aprendemos de alguma maneira as lições do passado? É o que a lição está querendo enfocar. Eu aprendi de fato
alguma coisa da vida do rei Ezequias, Acasias. E será que eu, hoje, no século XXI, estou aprendendo a lição e dependendo inteiramente de Deus? Fica no ar essa pergunta. Ok. Renato, você tem alguma coisa a acrescentar? Porque também aparece aí, né, o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 9, versículo de 1 a 5, né? Que aí, como a gente falou no início, né? 9 e capítulo 8 de Isaías, esses capítulos aí estão ligados. E, por incrível que pareça, né, Renato? Vem lá Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 4, versículo 12 a 25, que vem nos trazendo aí o cumprimento da profecia que Isaías disse, né? Predisse lá para o povo, né, de Israel. E principalmente para o povo que estava na escuridão, sem a luz de Deus agora, do verdadeiro Deus, porque estavam com um Deus falso, então eles estavam nas trevas. E a gente sabe que o rei Acas, então ali, pediu para que Tiglat-Pileser III o ajudasse ali, e esse rei assírio então conquistou a Galileia e trouxe. Depois levou muitos cativos. Enfim, foi uma série de muitas coisas aí, né? Deu uma confusão tremenda, como se diz aí. Mas a gente vê que a solução, Isaías fala, ó, vocês vão passar por dificuldades, mas só que a solução vai vir muito tempo depois, né? Não vem nos seus dias, mas vem muito tempo depois para o povo de Israel, mas não para aqueles, mas para os seus descendentes lá na frente, né? O que você entendeu sobre essa questão aí, Renato? Pastor, é algo muito interessante e importante nós entendermos que naquele momento, para eles não achavam saída, estavam desesperançosos, mas, como o senhor disse, a profecia ela se cumpriu muito tempo depois em si, mas se cumpriu de maneira maravilhosa, porque se cumpriu na vida do nosso Senhor Jesus quando ele iniciou seu ministério lá na Galiléia, fazendo se cumprir aquilo que o profeta Isaías já tinha antecipado. Ele seria justamente a pessoa a qual mudaria a realidade deles, mostraria que Deus, desde o princípio, independente da situação que eles estavam vivendo, independente do que estava ocorrendo, Deus sempre esteve no controle. E Jesus, ele chega na Galileia trazendo esperança, curando, transformando a vida daqueles que estavam e fazendo questão de mencionar o que tinha ocorrido no passado, para ficar claro que ele era o cumprimento dessa profecia. Ele era aquele que traria o conforto, traria a cura, que traria a esperança, que traria de volta a alegria ao povo galileu. Então, Jesus, naquele momento, não foi somente, como alguns talvez ali na época imaginavam, que teria sido por um acaso, uma coincidência, não. Jesus ele estava cumprindo passo a passo da sua jornada para o cumprimento da missão neste mundo. E a Galileia era mais um passo dessa jornada ao qual ele veio para resgatar o seu povo, para trazer esperança, para nos salvar. Então a Galileia foi a mais sofrida aí, mas no final, né, foi a primeira a ser sofrida, né? Mas no final veio ali então o quê? A luz, né? Veio a luz. Foi os primeiros a serem libertos. Interessante, Renato, que o nascimento de Jesus lá e ter começado seu ministério ali pela Galileia, né, estar ali pela Galileia, faz junção ao seu nome, né? Que Isaías disse, maravilhoso conselheiro. Jesus chegou ali sendo um conselheiro para muitos, né? Não só isso, ele chegou também sendo ali um Deus forte, né? Livrando as pessoas da garra do inimigo, né? Que era um Deus, que é o Deus desse século, deste mundo, aprisionava as pessoas, escravizava as pessoas no pecado, numa doença, enfim, alguma coisa. Jesus chega para libertar, né? Como você mesmo falou, citou isso. É interessante também que ele se torna o quê? O Pai da eternidade, aquele que salvou e tem seus filhos para sempre consigo, né? E terá para sempre consigo, na verdade. E o príncipe da paz, o príncipe das trevas desse mundo causando aí terror, enfim, insegurança e essas coisas todas que a gente ainda vê ainda hoje, mas a gente vê em Jesus o quê?
aquele príncipe que venceu o outro príncipe das trevas para trazer a paz. Mas enfim, muito boa aplicação aí, né? Ficou claro. Agora, segunda-feira, a gente tem que correr um pouquinho por causa do tempo, mas segunda-feira fala o quê? Um filho nos foi dado, né? Que aí vem, a gente estudou aí o capítulo 9 de Isaías, os versículos 6 e 7. Agora, o que tem de especial nesse filho que foi dado, que foi descrito aí nesses versos de Isaías 9? Hein, Jota? Você tá aí mexendo aí no microfone, vamos lá? Então falem aí pra gente. A Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Quer dizer, para o rei medroso e incrédulo, ele estava imaginando assim, bom, mas esse profeta está dizendo que vai ter um menino e tal, que vai curar, que vai dar, enfim. Mas na situação em que o rei estava, ele estava altamente confiante de que o suborno, ou talvez aquilo que ele achava que a Síria iria e ficar feliz, porque ele fez grande coisa, né, pagou o justo pela sua campanha, mas não sabendo ele que Deus havia dito, olha, vai perecer todo mundo, vai ter, tá, então, e aí esse menino, ele virá como esperança para o seu reino. E, assim, Isaías, ele tem a sua conotação bíblico-messiânica, porque ele, assim como, por exemplo, Jesus citou, os judeus tinham esse costume, né, de juntar duas situações, enfocando as duas no mesmo tema, mas dando, assim, visualizando o futuro. Então, os judeus tinham a escrita judia, tinha essa maneira de se expressar no cotidiano para as pessoas. Até porque no passado não tinha todo mundo Bíblia, não era tão fácil, e também não tinha, nem todo mundo sabia ler. Então, era preciso essa maneira de explicar, de incentivar, das pessoas entenderem o que se havia escrito, né? O que se havia dito. E aí esse menino ia trazer segurança para o reino. Agora, eu vou de novo trazer para nós. Nós estamos em meio a um dilema na Terra, em que, por exemplo, se a ciência achar a cura, ou achar a vacina aí que dê certo, a glória será para a ciência. E aí, se não achar, é porque Deus não quer, porque Deus não é assim, Deus não está presente, é coisa parecida e tal. Aí a história é, eu aprendi o que em relação a esse menino, aí a Cais. A Cais aprendeu o quê? Será que eu estou aprendendo diferente do que a Cais aprendeu? Ou nós continuamos na mesmice de continuar confiando nos nossos meios e métodos para avançar? Essa é a tônica do menino. Quer dizer, Acais, qual vai ser a sua decisão? E para nós hoje, do século XXI, qual vai ser a minha decisão hoje, no século XXI? É verdade. Então, assim, meus queridos, a gente percebe aí Cristo vindo ao mundo, não só para libertar, como se diz a história, assim como o povo esperava, né, o povo de Israel, mas ele veio para libertar todos que estavam prisionados, não só da escravidão lá, ou a Síria, enfim, mas ele veio libertar as pessoas da escravidão, que era do que? Do pecado, das mãos de Satanás, né? Então a gente vê aí a luta entre o bem e o mal, né? O conflito, ou seja, a gente vê Jesus brigando com o diabo até o Calvário, né? A gente vê para libertar todos nós, não só a Galileia, mas todas as pessoas do mundo inteiro, né? Então, terça-feira vem falando também o cetro da ira de Deus, né? Agora, como entender nos textos aí, a gente viu aí o sofrimento dos fiéis, né? E aí aqui a lição traz aqui, compare com as maldições de Levítico, porque Deus puniu o seu povo em etapas e não de uma só vez. E o que isso indica sobre o seu caráter e objetivo, Renato? Como é que a gente consegue entender isso aí, né? Pastor, é interessante porque ainda hoje existem pessoas que apontam
um Deus como um Deus tirano, um Deus duro, cruel. E esse não é o Deus que nós conhecemos. A palavra de Deus, ela é muito clara quando nós passamos a estudar de maneira completa, entender o contexto de toda a situação. Aqui a lição ela pede para nós fazer um paralelo entre Levítico e o que estava acontecendo aqui no período de Isaías e ver esse cetro da ira de Deus, o que significava isso. O povo de Israel sempre foi um povo cabeça dura, podemos dizer assim, uma linguagem mais popular. Povo cabeça dura, Deus sempre guiando o povo. É que nem aquele pai que pega o filho e diz: filho, não coloque o dedo na tomada. Aí o filho, a princípio, parece ter entendido, e quando menos imagina, o filho está indo com o dedinho apontado para onde? Para aquela tomada a qual o pai estava avisando. Por quê? Porque se colocar ali, vai sofrer as consequências. E o povo de Israel, desde o passado, vem fazendo as coisas contrárias às orientações divinas. Então, quando a Bíblia aponta para o sofrimento do povo, não é Deus que está provocando o sofrimento, mas é consequência dos atos do próprio povo. Então, Deus, ele repreendia para livrá-los do sofrimento maior. E esse paralelo vem falando justamente isso, porque no passado Deus já tinha repreendido o seu povo como um pai amoroso que ele é, para que eles não viessem sofrer com aquilo que eles estavam fazendo. E não é diferente o que ocorreu aqui nesse período que Isaías descreve. Então, Deus, ele permitiu a situação, mas não para destruir, não para punir o povo, mas Deus queria corrigir o seu povo. É tanto que se Deus quisesse de fato destruir, ele não estaria corrigindo, não estaria repreendendo por etapas, como a lição vem apresentando. Deus poderia de uma vez só ter aniquilado todo mundo, acabou o problema. Mas esse não é o caráter de Deus. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que se preocupa com cada um de nós. Então, a cada passo que Deus corrigia, claro que em momentos com palavras duras, assim como um pai muitas vezes tem que falar mais forte com os seus filhos para que ele possa compreender a gravidade da situação, Deus assim fez com o povo. Deus ele permitiu que algumas situações viessem sobre eles para que eles, a cada passo, enxergassem que eles estavam seguindo por um caminho errado. E à medida que eles retornassem e compreendessem e reconhecessem o seu erro, Deus estava ali prontamente para perdoar, para mudar a realidade deles e trazer de volta a paz, a alegria, a algo que todos eles já almejavam. Então, Deus, ele mostrou e mostra que desde o princípio ele nos ama e se preocupa com o seu povo. Achei interessante aí, viu, Renato? Porque você falou aí, mas não citou a palavra, pelo menos eu não ouvi, o livre-arbítrio, né? Porque Sim, é que o ser humano não consegue entender isso, né? Ou seja, Deus criou o ser humano, não foi para o sofrimento. Isso é claro. de maneira Se nenhuma. Deus é um Deus de amor, ele não é um Deus que castiga alguém. Isso também é claro, né? Agora, só que a gente não pode esquecer que Deus ele faz justiça, né? Não é que Deus faz justiça contra o ser humano, né? A justiça de Deus é contra o pecado. Isso é claro. Mas eu achei interessante aí, porque assim, com tanto sofrimento que a gente vê, o povo de Israel sofrendo tal, aquele sofrimento, aquela escravidão, todas aquelas coisas ali era consequências das escolhas deles, né? E então aí é onde Deus permite, né? Deus ele respeita as escolhas do ser humano, ou seja, o livre-arbítrio, porque assim, como você disse, se Deus destruísse o ser humano, não era um Deus de amor. Deus não respeita a vontade do ser humano, né? Ou seja, de escolher o que eles querem. Então Deus colocou o ser humano no mundo e lhe deu o livre-arbítrio e aí o ser humano escolhe em obedecer a Deus ou não. Agora, sabendo que todos os dois terão consequências. Se obedecer a Deus, terão consequências eternas, né? Mas se desobedecer a Deus, também terão consequências eternas, né? Um para a vida e outro para o mal, né, Renato? Isso mostra que muitas vezes a gente está ligado e é importante, nós precisamos entrar na história para entender o contexto e as lições que ela nos oferece, mas, como disse Salomão, tudo é vaidade, o que aconteceu no passado se repete hoje. Então, se nós olhássemos para o passado como deveríamos, como Salomão, ele aponta, tanto em Provérbios, ele fala muito sobre isso, em Eclesiastes,
muitas coisas na nossa vida hoje seria diferente. O problema é esse, a gente não olha o que aconteceu lá atrás para poder tirarmos lições para o nosso presente. Porque isso que aconteceu é exemplo para nós neste momento. Porque hoje nós sofremos, hoje nós passamos por situações desagradáveis, porque da mesma maneira que os nossos irmãos no passado fizeram, nós fazemos hoje. A mesma liberdade de escolha que Deus deu desde o princípio, nós temos. Só que nós acabamos escolhendo errado. Até na hora de pedir, a Bíblia apresenta que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então, o que acontece? Nós escolhemos mal, nós pedimos mal, aí as consequências vêm sobre nós, só que nós não aceitamos. E aí, quem é a primeira pessoa que nós culpamos? Muitas vezes, nós apontamos a consequência do que está acontecendo na nossa vida, nós atribuímos a Deus, que desde o início tem procurado nos mostrar, nos guiar, nos guardar em seus braços, mas sempre as nossas escolhas é que trazem as más consequências para a nossa vida. Se seguimos de fato aquilo que Deus nos orienta, o caminho que Ele nos aponta, nós teremos uma vida muito melhor, teremos uma vida de paz, de tranquilidade, mas precisamos dar ouvido à voz de Deus, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. Então serve para nós hoje. Tudo que nós estamos debatendo, do que aconteceu no passado, é reflexo do que vivemos hoje, mas também, assim como Deus trouxe para o povo a esperança, devolveu a paz, a alegria, Deus ele quer fazer isso conosco nesses dias, até o dia do retorno do nosso Senhor Jesus, aonde aí sim o pecado será aniquilado e viveremos eternamente ao lado do Senhor. Então Deus ele vai, em algum momento, né, vindicar a sua própria honra, né? Exatamente. Exatamente, fazendo justiça contra o pecado, né, Renato? Foi isso aí que eu consigo entender. J.A., meu amigo, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu vi que você estava levantando a mão assim. Fique à vontade. Eu só queria dizer assim, a Bíblia há diferença entre a maneira como Deus repreende o ser humano e o mal e o diabo repreende. Deus tem uma escritora maravilhosa que ela escreveu algo interessante. O sofrimento, as situações difíceis que passamos são mestras de Deus, são parâmetros divinos para tirar as arestas, burilar nosso caráter, ou seja, fazer com que nosso caráter seja simétrico, né? Temos, por exemplo, paciência, amor, compreensão, esse monte de coisa que está no ser humano, medo. Então, Deus vai tirando essas coisas de nós à medida que nós vamos crescendo na fé. Cai ali, cai acolá, mas nosso alvo não é subir escada, nosso alvo é avançar na escada, né? E assim, são situações que Deus utilizou, como o Romano disse, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Quer dizer, o espelho do passado se apresenta hoje, e a pergunta é, o que é que eu vou fazer de diferente do que eles fizeram? Eu estou aprendendo a lição cada dia, nós estamos aprendendo a lição cada dia do cuidado de Deus, porque assim, o povo era rebelde, e nós, em que grau somos rebeldes? E em que situação nós deixamos de aprender de Deus essas repreensões abertas para nós? Então, é importante que nós, como cristãos, hoje, no século XXI, tenhamos a plena certeza de que Deus está peneirando o seu povo, ou seja, Deus está burilando a sua igreja, você e eu, para que nós possamos nos tornar pedras preciosas. Isso vai envolver um monte de situações difíceis, né? A questão é, o que eu faço com a situação que se apresenta diante de mim? Como é que eu enfrento? Com Deus Todo-Poderoso ou com Acais, medroso, temeroso? Eu vou pelo mais fácil, que é aqui. Então, essa é a tônica desse tema aí. Ok. Meus queridos, então a gente agora sai de terça-feira e vai para quarta-feira, onde fala sobre a raiz e o renovo, né? Em uma só pessoa.
Aí é interessante porque a gente percebe nesse estudo, e sobre o livro de Isaías, que o próprio Isaías, né, ele estudava. Isso nos dá a entender, parece que ele estudava dia e noite, incessantemente, as extraordinárias descrições, né, do Senhor, né, da glória do Redentor, de quem? De Jesus Cristo. Né? A gente percebe isso, ele estudando ali ativamente, constantemente, sobre esse tema, né? E aí agora então ele traz o quê? O renovo em uma só pessoa. A gente vê aí a questão seguinte. A gente vê que os reis foram falhando e cada vez mais, de acaso e diante, a gente percebe o quê? Uma decadência espiritual, uma apostasia mesmo, né? Saiu na escuridão tremenda. Vai se afundando cada vez mais. E a gente percebe que parece, entre aspas, né? Que a linhagem real, que era de Davi, que era para sempre, parece que vai se apagar, né? E de fato a gente vê que desaparece pelo momento, né? A gente vê que desaparece pelo momento, somente quando Babilônia entra em questão e leva o povo todo cativo, né? E para ali. Só que a gente percebe isso agora, Isaías já dizendo que o renovo viria, não é? Ou seja, é como se fosse para restaurar a linhagem real, né, do rei Davi. Foi que vocês entenderam aí, meus queridos? Como você entendeu aí, Renato? Sobre essa questão, sobre essa imagem aí da árvore derrubada, enfim, né, do tronco de Jessé, e depois a gente vê um novo governante, né, sendo descendente aí da linhagem de Davi, de Jessé, que vai estabelecer esse reino para sempre, né? O que você entendeu aí desse? Exatamente, pastor, isso. Isaías, ele traz de volta, né, a imagem da árvore derrubada, que é citado lá em Isaías capítulo 10, verso 33, 34, se eu não me engano, falando do tronco de Jessé, que representa justamente isso que o senhor falou, a dinastia de Davi, a promessa de que a geração de Davi, ela seguiria perpetuamente para poder conduzir o povo de Deus, porque foi uma escolha de Deus, Deus escolheu Davi. E a gente vê ao longo da história, mediante essas tribulações, essa falha de percurso que ocorreu aí por causa das atitudes humanas, diga-se de passagem, não por causa de Deus, mas por causa das escolhas humanas, isso parece ter cessado ali. Acais faz a besteira, o povo agora começa a sofrer, aí vem muitas vezes a ansiedade, a desesperança, mas Deus, através do seu Filho Jesus, ele mostra que aquilo que ele fala, ele cumpre. E Jesus, ele é a continuidade dessa ramificação, dessa geração, dessa dinastia davídica. Jesus é a pessoa que dá seguimento justamente à promessa de Deus. Então, ele vem como um renovo. A raiz estava ali, mas a raiz ela não morreu. Ela continuou ali se estendendo. Por um período na história, de fato, parecia que estava tudo acabado, que não teria essa continuidade. Mas a história, a palavra de Deus nos apresenta e prova claramente que Jesus, ele é essa continuidade dessa dinastia Davi. Jesus, ele vem da geração de Davi e é justamente em Jesus, seguindo essa linhagem, é através dele que vem o renovo, que vem a transformação, que vem a mudança da história do povo de Deus. Entendeu? Então, há uma harmonia tremenda entre o que aconteceu lá no passado, ainda que com um intervalo de tempo, Jesus, ele volta e dá continuidade àquilo que Deus já tinha apresentado para o seu povo. Queria só acrescentar algo interessante aqui, Renato, pegando o seu gancho aí. Perceba o cuidado de Deus em relação ao seu povo. Isso em gerações passadas também. Deus estava de perto, acompanhando, direcionando e levando o povo a pensar em algo maior. Ou seja, pensar, sonhar com o sonho de Deus. E tem um livro chamado Educação, que diz assim, o maior sonho de Deus não é ver você lá no céu. Esse não é o maior sonho de Deus. O maior sonho de Deus é ver o caráter de Jesus
sendo revestido, sendo apresentado em nossa vida. Essa é uma ação de Deus. E Deus queria moldar o seu povo para chegar nesse ponto. E aí, é como diz a história, nos acréscimos dos 45 minutos, quando tudo parecia perdido, porque Israel já havia sido destruído em 722, né, Samaria. Judá havia sido levado cativo para Babilônia, quer dizer, o reino se acabou. Quer dizer, Israel não tem mais nada, não tem mais rei, não tem. E aí a Bíblia diz assim, ó, um rebento, irmãos queridos, quando pega fogo na coisa, aí você vê tudo queimado, atrocidade, e aí você surge do núcleo, né, da árvore, um pequenininho raminho, né, verde. Isso é rebento. Isso é rebento. Olha só, isso vai... E Deus diz, não, esse rebento aí, que é a esperança de vocês, que isto mostra o cuidado de Deus para com a humanidade, especialmente o seu povo, mas é com a humanidade, porque a mensagem não é para mim, para nós, é para o mundo inteiro. Então, Deus estava levando, agora usando o seu povo, eu e você, para disseminar esse conforto, essa mensagem, esse rebento. Deus me usa você, para a gente fazer isso, para que outras pessoas façam a mesma coisa. Eu acho que esse texto mostra o cuidado do Senhor para mim, para você e para a humanidade. É verdade, Jota. E então a gente vê aí que Jesus é a semente, né? A semente prometida por Deus, profetizada, dada ali pelo profeta Isaías. A gente percebe isso, né? E a gente vê que essa semente, ela vai vir lá no futuro, né? Quando Isaías ele prediz ali. E quando essa semente ela começa a brotar, e como o Jota deixou bem claro, aplicou legalzinho aí, né? Tudo destruído, ou seja, a nação toda arrebentada, surge Jesus e esmaga a cabeça do inimigo, né? A cabeça de quem? De Satanás. Então a sementezinha prometida por Deus, ela vem para esmagar a cabeça aí da serpente, né? E trazer o que? A paz. Trazer a paz, alegria, vamos dizer assim, paz, alegria, salvação e vida eterna. Trazer maravilhas, né, Jota? Fazer juramento ao seu nome, né? Maravilhoso, Deus conselheiro, né? Mas bem, meus amigos, então vamos lá agora. Para a eternidade, príncipe da paz. Então vamos lá para quinta-feira, né? Não sei se aconteceu alguma coisa com o Renato aí. Renato. Isso. Ele parece que saiu ali, mas... Eu acho que caiu a conexão dele. Eu acho que ele retorna aí. Mas estamos aqui com o nosso amigo J.A. ainda conectado. Meu amigo, então quinta-feira aí, J.A. fala que tu me consolas, né? Ou seja, a gente vê que Isaías, ele é um livro de história, né? Tem história, tem profecia, mas também tem poesia, né? Cânticos, poesia, né? A gente vê isso aí. Ou seja, poesias, pequenos salmos, pequenos louvores em gratidão ao Deus eterno. Né? Gratidão, ou seja, quando você louva é porque você está feliz. Você está feliz porque algo maravilhoso aconteceu na sua vida. Então, assim, quinta-feira a gente percebe isso. Que o cântico de Isaías, de Moisés, né? Também faz alusão ou reflete aí no cântico de quem? Do Cordeiro, né? Libertação e salvação para o povo. E de fato isso consola. Então, assim, quem é a nossa consolação? Quem é que aqui a lição diz, tu me consolas, né? Por que foi cantado esse louvor e a quem, J.A.? Olha, pastor, interessante, né? Como é que a Bíblia vai se... como é que a Bíblia se entroniza no coração humano? Como é que nós passamos a acreditar na palavra? Por causa dessas entrelinhas que ela tem. Para o leitor relapso, para o leitor da superfície,
talvez não tenha tanto significado, alguns temas, algumas nuances da palavra, mas para aqueles que verdadeiramente cavam mais fundo, né? Buscam mais sedimentar a sua fé, a sua base na Bíblia, a gente imagina o seguinte: como é que Deus, quer dizer, a Bíblia é a mensagem divina em palavras humanas, mostrando como que Deus quer salvar o ser humano. Então, Deus utiliza de todas as maneiras, todas as formas para você se aproximar desse Deus maravilhoso, Criador. E a Bíblia tem a Bíblia tem os judeus, né? Tinha uma maneira de escrever interessante. Quando eles queriam incentivar, meditar, colocar na mente da pessoa, fixar na mente um tema, uma ideia, eles repetiam isso em algumas vezes, ou às vezes transformavam isso em cântico. Por quê? Para tornar fácil a memorização da mensagem que foi escrita. Ou seja, a ideia era levar no coração essa mensagem. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, porque assim, o conhecimento que eu tenho de hoje não é a mesma ideia de que o judeu tinha, porque conhecimento para o judeu era vivência, né? É a vivência na prática daquilo que eles haviam aprendido. Isso para eles era conhecimento. Então, quando Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, não é falta de informação, mas era falta de vivência. Então, eu recebi esse renovo, agora eu estou louvando esse renovo, ou seja, eu estou agradecendo a Deus por esse rebento que veio e me consolou das angústias, dos males, da pandemia do século XXI. Entende, irmãos? Deus não só livrou você do passado. Nós estamos numa pandemia gravíssima. Mas se você confiar na promessa, o cuidado de Deus no passado é o mesmo de hoje. Então, esse ser Jesus, que é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, vai nos consolar. Enquanto o mundo está de perna para o ar, em face da pandemia, o cristão fiel se consola no nome de Jesus. Enquanto todo mundo estava alvoroçado no mar do Egito, no limiar da montanha, o exército estava vindo inflar, Deus estava cuidando do seu povo. Moisés, diga o povo para marchar. Então, Deus está dizendo assim, meia pandemia hoje, nós hoje, século XXI. Meu filho, avança, porque eu sou contigo, eu consolo você. Essa é a mensagem do texto. Então, Jota, a gente percebe aí o povo em meio a tanto sofrimento, né? Vivendo escravidão, uma série de tantas outras coisas. A gente vê aí então o libertador, né? Jesus aparece em cena, né? E de fato consola os corações, né? Conforta. Então assim, em meio a nossas aflições desses últimos dias, né? O momento que nós estamos vivendo, como você falou, já tá pandemia, muitos estão morrendo, né? Será que Deus ainda se lembra do povo? Você citou que Deus se lembrou do povo de Israel quando estava lá no Egito, né? E aí quando se depararam com o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. Mas será que Deus só consolou? Ou só foi um Deus ajudador, infalível, só para o povo de Israel? Só para o pessoal ali no tempo de Moisés? Ou para o pessoal aqui já no tempo, né? Para os discípulos ali, ou só é para a nação de Israel, ou é para todas as nações? Será que Deus também ele é nosso ajudador hoje? O que é que será que ele é nossa salvação, como ele se mostrou salvação, Deus da paz, consolador, confortador, né? Deus maravilhoso, libertador, fazendo cura, enfim. Será que ele é ainda para nós hoje nesses dias? Com certeza. Pode falar, Renato. Você saiu aí, mas voltou. Valeu. Eu dei uma sumida aqui, mas problemas técnicos. Mas Jesus, sim, Jesus, ele é o nosso eterno Salvador.
ele mostrou por meio da história, porque assim, Deus, ele deu a esperança para o povo, não só ali no período de Isaías, mas desde o princípio, desde Adão, quando Adão e Eva caíram, quando eles pecaram, Deus mostrou para eles que tinha esperança, que Deus estava no controle de tudo. A palavra de Deus diz que desde do início, esse plano da redenção já estava preparado. Caso o povo viesse, caso seus filhos viessem a tropeçar e a cair, Deus já tinha solução. Jesus, ele não aguardou esse período da história somente ali, quando os assírios dominaram, se fizeram de bons amigos ali para cá, para poder destruir Síria e Israel do Norte, não, e depois vir oprimir o próprio povo. Não, Deus já está no controle, Jesus já está aguardando para fazer essa mudança na nossa história desde o princípio. Por quê? Porque essa etapa que Isaías entra, agora apresentando para nós o que ocorreu, é só uma etapa desse conflito cósmico que iniciou lá no céu. Então, Jesus, ele não veio somente para mudar a história daquele momento. Jesus veio para mudar a história da humanidade que foi corrompida desde o princípio, quando Satanás quis usurpar o trono, Satanás quis demonstrar o que quis estar acima de Deus, como diz o grande conflito, e Jesus ele veio para trazer essa mudança para a história, para a nossa vida, para os que viveram no passado, para nós que estamos hoje aqui e para aqueles que virão. Jesus, ele veio trazer de volta a alegria, veio trazer de volta a vida, sabe, a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte que transforma a realidade. E ele pagou com a própria vida. Ele pagou com a própria vida para nos redimir, para nos transformar e para trazer a salvação de fato para a nossa vida. Jesus, ele é salvador não daquele momento, mas ele é salvador de toda a humanidade. Amigos, então, eu falei isso mesmo só para provocar em vocês, né? E a gente quer finalizar aqui, porque já são 7h31, certo? Seja até 7h30. Eu sei que os irmãos estão gostando aí, estão comentando aqui no chat, né? Enfim, agora, é o seguinte, essa provocação foi para trazer um texto. Porque Jesus, ele não é a salvação, né? Ele se fez salvação por nós, né? Não é somente, eu quero dizer, não é somente, né? Ele se fez salvação. A provocação que eu queria trazer foi essa aqui, ó. 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus não conheceu o pecado, olha que coisa. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Olha que grande amor. Então, assim, Jesus não só amou o povo de Israel quando os livrou do Egito, não somente restaurou, né, a esperança no povo, só do povo ali dos judeus, quando ele nasceu, mas também ele renova a nossa esperança, por quê? Porque a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, né? Ele não praticou nenhum pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar, né? Para quê? Para nos salvar, não é verdade? Para nos salvar e nos libertar do pecado e nos conceder a sua justiça. Olha que coisa maravilhosa aí. A sua justiça, né? E uma vez nós estando justificados pela justiça de Jesus Cristo, nós já estamos o quê? Salvo. Não é isso? Salvo para viver a eternidade. Então só quem pode nos salvar se chama Jesus Cristo. Isso eu quero abrir um parênteses e dizer assim, que não existe nenhum intercessor, não é, meus queridos? E vocês também que estão assistindo, que vão assistir depois, não existe nenhum intercessor entre Deus e o homem. Não existe outro. Não existe outro, porque o único que se fez pecado por nós foi Jesus. Ele se fez pecado por nós, para nos justificar. Então o único que pode interceder diante de Deus por nós é Jesus Cristo. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. O único que pode nos libertar do nosso pecado se chama Jesus Cristo. Não existe outro nome igual.
Não é isso aí, meus irmãos? Só para corroborar aqui, Deus, de fato, só em Jesus poderia nenhum anjo, nenhum ser humano entrava na simetria de salvação. Somente Jesus cumpriu todos os parâmetros e requisitos para a humanidade. Ele que se encaixa na profecia, ele que se encaixa na vida, porque precisava de alguém superior. Quer dizer, na verdade é o seguinte, precisava do próprio Criador, não estar na expectativa, mas se envolver. A ideia do diabo é que Deus só fica na expectativa. Deus só me criou, mas ele fica me olhando o universo, as agruras acontecerem, e não se envolve com o ser humano. Essa é a tônica cósmica do inimigo. E Deus disse, olha, assim, aí Deus, como é que Deus respondeu isso? Se tornando um de nós. Se envolvendo com a humanidade, ou seja, ele preferiu igualar, se ficar perto, sujar os pés de barro com os homens pecadores e para sempre levar consigo essa premissa, dizer assim, olha, aí foi um golpe na cabeça do mal. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Isso, o inimigo não contava com isso, que o próprio Criador iria se tornar pecador para salvar o ser humano. Isso é simplesmente maravilhoso, extraordinário. O próprio Deus diz, olha, eu vou buscar vocês, aí eu mesmo vou buscar vocês. Que benção, que maravilha. Você está sem áudio, Renato. Renato, a gente não está conseguindo lhe ouvir não, Renato. Você está sem alto. Tá dando mau contato aí no seu... Não sei se é fone. No seu fone. Alguma coisa tá dando mau contato aí. A gente tá sem conseguir lhe ouvir. Ainda a gente não te escuta. Mas, irmãos, a gente tem que finalizar, viu? Então Jesus é a nossa salvação. Né, Jota? E a gente tem que correr para ir para a igreja, né? Ainda tomar um café, se cuidar, enfim, né? Para ir à igreja. Vários comentários aí. Sem dúvida. Vamos estar sempre compartilhando, né? Sempre compartilhando aí o link, né? Pra gente estar para os irmãos estarem participando conosco, né? Mas a gente não tem como colocar um hino para a gente louvar agora, mas vamos fazer uma oração para a gente finalizar esse momento, né? Jota, você tem algumas palavras de considerações aí? É só falar nesse momento. Não, pastor, eu queria só dizer assim, que oxalá que nós tenhamos aprendido algumas lições do passado e aplicar hoje em nossa vida, no século XXI. Nós estamos em meio à pandemia, é um negócio, né, que está aí presente nos nossos dias. E aí houve uma pandemia também no Arraiva de Reacais,
e como ele se comportou. E a pergunta que eu quero deixar no ar, para que nós possamos imaginar e pensar é: que posição eu estou tendo em frente a essa pandemia? O que de fato eu aprendi no passado, as lições, e eu agora estou buscando fazer diferente? E será Legal, que eu Jota. estou Eu acho que será que a gente tentando consegue ouvir Renato? fazer diferente Ouvir Renato aí? Será que a do gente que consegue eles ouvir fizeram? Renato? Tomar Agora, decisão para dar suas diferente do que eles considerações tomaram? finais, Renato? Que Deus nos ajude a pensar assim. Renato foi embora. Abandonou nós. Irmão Jota, então faz aí Tentei ouvir. a oração final para a gente encerrar esse momento aí. E até o próximo sábado, né? A Jota também foi embora. Renato tá sem áudio. A gente vai orar, viu, Renato? Vamos orar, né? Jota acabou indo embora aí. Vamos orar para a gente finalizar esse momento. Santo Deus e amado Pai, obrigado por estar a tua palavra. Que a cada dia o teu Santo Espírito possa nos ajudar a viver em obediência ao Senhor e saber que Jesus é nosso Redentor e nosso Salvador e já morreu para nos justificar. Então nele nós temos a justificação e precisamos permanecer para sempre nessa justificação. E obrigado por essa lição, nós oramos por Jesus. Amém. Valeu, Renato. Tchau, tchau. Até mais.